Vamos ler a sua palavra como ela está escrita no livro de Apocalipse, continuando de onde paramos. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 15. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo em honra ao único Deus que existe, a Ele mesmo, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, lemos a sua palavra assim como ela está escrita no livro de Apocalipse, capítulo de número 15. Versículo de número 1. Lemos a palavra do Senhor, assim como o Espírito Santo ordenou a João o apóstolo. Vi então outro sinal no céu, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, porque com elas a fúria de Deus será completada. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé, junto ao mar de vidro, segurando harpas que haviam sido dadas a eles por Deus. Até aqui por enquanto. Na última pregação, estávamos vendo a colheita das uvas na terra pelos anjos, e eles pegaram as uvas, lançaram elas no lagar da ira de Deus. Vimos que Jesus é quem pisa o lagar, quem fabrica, quem prepara o vinho dessa ira de Deus. Logo depois que o vinho é preparado, agora vemos, junto aqui com João, o apóstolo, 7 anjos que eles têm as 7 últimas pragas de Deus, porque com essas pragas a fúria de Deus será completada na terra. Logo depois, João, ele vê algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. E essas pessoas que venceram a besta, o número do seu nome e a sua imagem, estavam juntos do mar de vidro, mas eles também seguravam harpas que haviam sido dadas a eles por Deus, e eles estavam cantando a Deus. Pelo fato de João dizer que essas pessoas aqui, elas venceram a imagem da besta, a besta e o número do seu nome, elas estavam em pé junto ao mar de vidro, semelhante ao mar de vidro misturado com fogo. Só pelo fato de João ele dizer que elas estavam perto de um mar de vidro misturado com fogo, semelhante ao mar de vidro misturado com fogo, podemos saber com exatidão, onde essas pessoas estão, ou vão estar, né? No livro de Apocalipse, no capítulo de número 4, primeiro capítulo que começa a se falar da visão do céu, no capítulo de número 4, no verso de número 6, vamos ver onde é que está esse mar, esse rio, esse mar de vidro misturado com fogo. Apocalipse, capítulo de número 4, verso de número 6. E diante do trono de Deus, né, havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Esse mar de vidro, que João sempre vê no livro de Apocalipse, é o mar que está diante do trono de Deus. Ele aparece aqui no capítulo de número 4 e aparece novamente, como lemos, no capítulo de número 15. No capítulo 15, João vê não só o mar, mas agora junto do mar, as pessoas que venceram a besta, venceram o seu nome e venceram a sua imagem. Essas pessoas, elas tinham harpas que foram dadas a elas por Deus.
Então, por sabermos, como o capítulo de número 4 nos informa, que esse Ismael está diante do trono de Deus, sabemos também que as pessoas que estão ao lado do mar de vidro, essas pessoas também estão diante do altar de Deus. Diante do trono, perdão, diante do trono de Deus. Tá, essas pessoas têm harpas, essas pessoas estão junto do mar de vidro, e pelo capítulo de número 4, a gente sabe que o mar de vidro está diante do altar. O que mais? Apocalipse, capítulo de número 15, verso de número 3. Eles estavam cantando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as coisas que fizeste, Senhor, Deus dos exércitos celestiais. Teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará teu nome? Porque só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus atos justos foram revelados. O que acabamos de ler aqui é o cântico do povo de Deus diante do altar de Deus. Isso aqui é a letra de um louvor. Essas pessoas receberam harpas de Deus, assim como aqueles 144 mil. Esses aqui receberam. Eles receberam as harpas e começaram a cantar a letra que estamos aqui vendo. Essa letra, esse louvor, nos dá a oportunidade de refletir muito bem no que oferecemos a Deus em cânticos. Se a gente pegar esse louvor aqui, se a gente tomar ele como exemplo, e a gente comparar ele com as canções que recentemente ou que vêm sendo lançadas com o título de gospel, com o título de cristão, com o título de música evangélica, a gente vai ver algo muito diferente. Hoje em dia, eu não sei se as irmãs percebem, mas eu percebo que acima de qualquer coisa, a música dita evangélica, cristã, gospel, enfim, ela tem um compromisso primeiro, acima de tudo, em que a pessoa que esteja escutando essa música, seja ela qual for, que ela se identifique com a letra. As músicas hoje que são tocadas nas igrejas, elas são feitas primeiramente para que a pessoa que vai escutar ela, que essa pessoa ela se identifique com essa letra. É por isso que vemos tantos louvores que falam sobre eu chorei, eu estou passando prova, eu tenho vitória, eu tenho esperança. Sempre na intenção de eu. O centro da letra sou eu. Eu venci, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E não é errado falar isso, mas é uma coisa muito exagerada falar minha citação própria, ou a citação de quem está ouvindo, a ponto do louvor, que é chamado louvor, né, girar em torno de quem está ouvindo. Eu oro, eu passo prova, eu choro, eu fui abandonado. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Então você vê, como a própria música diz, né? Cada estrofe tem a palavra você, você, você. É triste ver que até alguns hinos da harpa entram nesse compromisso de que
As pessoas que estão ouvindo devem se identificar com o louvor que estão ouvindo. Há um hino da harpa que diz que Cristo é meu, o Espírito Santo é meu, todos os dons do Espírito Santo são meus, não lembro o nome agora, mas em cada estrofe, na verdade, não em cada estrofe, mas em cada linha do hino, todas as palavras, todas as frases que vão sendo ditas acabam com a palavra meu, com a fala meu. Cristo é meu, o Espírito Santo é meu, os dons são meus, os tesouros de Deus são meus. Então tudo gira em torno de quem está ouvindo, para que a pessoa que esteja ouvindo se identifique com aquela música, se identifique com aquela letra e ela fique repetindo aquela letra, dando assim engajamento, lucro para quem produziu e para quem está cantando. Agora, se a gente vai na Bíblia ver alguns exemplos de louvores, alguns falam da nossa situação, mas perceba que sempre o centro é Deus, embora haja estrofes ou linhas ou frases que nos citam, como o Salmo de Davi. Davi ele fala da sua situação, mas é algo muito diferente quando a gente percebe realmente que Deus está no centro daquela história, daquela letra, daquele louvor. Se por um lado a gente vê hinos que em cada estrofe falam de nós, da gente, em outras palavras, de você, de mim. Aqui no Cântico dos Salvos, no livro de Apocalipse, a gente vê totalmente o contrário. Todas as estrofes, todas as linhas, todas as frases terminam e, na verdade, também começam sempre falando de Deus. A primeira linha fala assim, olha, grandes e maravilhosas são as coisas que fizeste, Senhor Deus dos exércitos celestiais. O louvor ele começa exaltando as obras de Deus. Grandes e maravilhosas são as coisas que fizeste. Quem fizeste? Tu fizeste. Quem é tu nessa situação? Deus. Embora a tradução aqui coloque, se refira a Deus como tu, eu não faço isso, eu não consigo, mas é a tradução, não é? A segunda linha diz assim, a terceira linha, perdão, diz assim, teus caminhos são justos e verdadeiros. A quem está se referindo esse elogio? Quem é o alvo desse elogio? A quarta linha diz, teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. Então é Deus, Deus o Rei das nações. A quinta linha começa falando de Deus novamente. Senhor, quem não temerá e não glorificará teu nome? É uma pergunta. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? E por que essa pergunta? A resposta vem na linha de número 6, porque só o Senhor é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus atos justos foram revelados. Veja o exemplo que eu dei aqui. A letra que eu citei aqui da música gospel é aquela famosa música Tem Sabor de Mel. Se não me engano, é de Aline Barros. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar na plateia e você, no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Toda essa letra dessa música Tem Sabor de Mel é direcionada a você, a tu, a teu. A ti. Mas aqui o cântico é direcionado a Senhor Deus dos exércitos celestiais. Os caminhos não é meus caminhos ou teus caminhos, mas se refere a Deus. Teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Não o meu nome, mas o teu, Senhor. Por quê? Porque só o Senhor, não eu, porque só o Senhor é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de quem? De mim? Não, de ti, Senhor. Por quê?
Porque os teus atos, não os meus, né? Porque os teus atos justos foram revelados. Então, a gente analisando essa pequena letra desse louvor, a gente vê que quem está cantando não está citando meu, nosso, não está citando a mim, não está citando você, está citando a Deus. Fala dos caminhos de Deus. Tudo é referindo a Deus. Grandes e maravilhosas são as coisas que fizeste. Teus caminhos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Teu santo nome, porque só o Senhor é santo. A gente deveria se inspirar mais na Bíblia na hora de selecionar aquilo que a gente canta. A gente deve selecionar mais o que a gente tem oferecido a Deus. Vamos seguindo. O verso de número 5 do capítulo de número 15 do livro de Apocalipse. Depois disso, olhei, e o santuário, isto é, a tenda do testemunho celestial, foi aberto. Versículo de número 5, João, depois de ver os salvos adorando a Deus, João ele vê a tenda do testemunho celestial, ele vê o santuário, que no caso é a tenda do testemunho celestial, e ele foi aberto. Quando João ele fala o santuário, isto é, a tenda do testemunho celestial, ele está explicando que o que ele está vendo é a tenda do testemunho que Moisés teve que ver para copiar e fazer uma réplica na terra. Quando Moisés ele recebe a ordem para construir tudo o que ele construiu, a Arca da Aliança e tudo mais, foi mostrado a ele. Ele não teve algo da sua cabeça e foi fazendo. Deus levou ele no céu e mostrou a ele. E disse que iria mostrar a ele. Vamos ler o livro de Êxodos? O livro de Êxodos, capítulo de número 25, verso de número 8. Diz assim o Senhor, Deus Pai, a Moisés. Êxodo 25, verso de número 8. O Senhor fala assim para Moisés: eles devem erigir para mim um santuário, para que eu viva entre eles. Erijam-no de acordo com tudo que eu mostrar a você, o modelo do tabernáculo e de seus utensílios. Eis como você deve erigi-lo. Então o Senhor ele se apresenta a Moisés, ele diz que o povo deve fazer uma coleta de metais preciosos para que fosse construído o tabernáculo, onde ficaria a Arca da Aliança e onde os sacerdotes trabalhariam. Só que Deus ele fala assim: erijam-no de acordo com tudo que eu mostrar a você. E logo depois, nos próximos capítulos do livro de Êxodos, Moisés ele vai recebendo e vendo tudo o que é para ele construir. O que Moisés viu, o santuário que Moisés copiou, que Deus falou que iria mostrar para ele, construa de acordo com aquilo que eu vou mostrar a você. O que Moisés viu foi nada mais, nada menos do que o que João está vendo aqui no capítulo de número 15. E a respeito desse santuário, desse santo dos santos, desse tabernáculo celestial, o livro de Hebreus também nos dá muitos detalhes, mas eu vou aqui pegar somente um exemplo. Livro de Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 11. Livro de Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 11. Quando o Messias apareceu como sumo sacerdote das coisas boas que já estão acontecendo, então, por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, ela não pertence ao mundo criado, Jesus entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Ele o fez não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, libertando dessa forma seu povo para sempre. Aqui o livro de Hebreus está dizendo que Jesus ele entrou no Santo dos Santos, mas não o que foi construído aqui na terra, o que está no céu. E é justamente esse santuário, esse tabernáculo que João está vendo aqui.
O que Moisés viu, a Arca da Aliança, o que Moisés construiu, tudo aquilo, a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, o templo, tudo isso Moisés viu no céu e ele apenas copiou a mando de Deus. Por isso que o livro de Hebreus ele repete por várias vezes que aquilo que Moisés construiu é apenas uma cópia. Veja o capítulo de número 8 do livro de Hebreus, um capítulo antes, capítulo de número 8, verso de número 1. Aqui está o aspecto mais importante de tudo o que dissemos. Temos um sumo sacerdote como esse, e ele está sentado à direita do Todo-Poderoso no céu. Lá, ele serve no lugar sagrado, isto é, na verdadeira tenda do encontro, não erigida por mãos humanas, mas pelo Senhor. Veja o que o texto do livro de Hebreus aqui, como estamos lendo, no próximo versículo, como ele se refere ao lugar sagrado que Moisés erigiu, que Moisés construiu, levantou na terra. Todo sumo sacerdote é designado para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, este sumo sacerdote também deveria possuir algo que tivesse a oferecer. Está se referindo a Jesus, né? Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem sacerdotes que apresentam as ofertas requeridas pela lei. Mas eles servem no que é apenas cópia e sombra do original que está no céu. Quando Moisés ia começar a erigir a tenda, Deus o advertiu: tenha o cuidado de fazer tudo conforme o padrão que lhe foi mostrado no monte. Veja que o escritor de Hebreus ele fala a mesma coisa que eu estou dizendo. Ele está repetindo aquele mesmo versículo que eu li para vocês. No caso, não o mesmo versículo, mas o mesmo capítulo do livro de Êxodos. Tenha cuidado de fazer tudo conforme o padrão que lhe foi mostrado no monte. Porque Moisés, ele viu, foi mostrado a ele a tenda sagrada do céu, para que ele pudesse copiar ela e fazer uma parecida na terra. Tudo bem. Vamos voltar ao livro de Apocalipse. Apocalipse 15, verso de número 5. Depois disso olhei, e o santuário, isto é, a tenda do testemunho celestial, foi aberto. Sim, muito bem. Foi aberto. E o que é que foi que aconteceu depois disso? Verso de número 6. E de lá vieram os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro brilhante e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da fúria de Deus, que vive para todo sempre. Como eu estava dizendo na pregação de ontem, Jesus ele fabricou, ele preparou o vinho. No capítulo de número 15, se apresentam os anjos, recebem taças cheias desse vinho da ira de Deus, e no próximo capítulo eles vão começar a derramar na terra. Aqui diz que as taças foram entregues aos anjos por um dos 4 seres viventes. Os 4 seres viventes foram vistos pelo profeta Ezequiel. Para as irmãs e os irmãos que não se lembram ou ainda não notaram, os 4 seres viventes são seres celestiais chamados de querubins pelo profeta Ezequiel. Isaías vê serafins, Ezequiel vê querubins. O profeta Daniel recebe a mensagem por meio de arcanjos. E ao longo de toda a palavra de Deus também aparecem anjos. Então vemos aí que há tipos diferentes de anjos, de servos de Deus, seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Amém? Quero ler aqui para as irmãs, para que as irmãs possam imaginar com maior facilidade
Quero ler aqui a aparência desses 4 seres viventes. Vamos voltar no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 6, como já lemos aqui agora há pouco, Apocalipse 4, verso de número 6, mas vamos seguir em diante para que as irmãs e os irmãos possam imaginar um pouco a respeito da aparência desses 4 seres viventes. Apocalipse 4, verso de número 6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Então a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em seres celestiais, em anjos, é alguém parecido com um humano, com uma asa, um círculo dourado em cima da cabeça, mas não é bem assim quando se trata de querubins. A primeira característica é que o corpo deles são cobertos de olhos por todas as partes, tanto na frente quanto atrás, nas costas. Verso de número 7 do capítulo de número 4. O primeiro ser vivente parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro ser vivente tinha um rosto que parecia humano, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um dos 4 seres viventes tinham 6 asas, repletas de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos celestiais, que era, que é e que virá. Então, os 4 seres viventes, um parece um boi, outro parece uma águia, outro parece um ser humano, o rosto dele parece um ser humano. E o quarto, o primeiro parece um leão, o segundo parece um boi, o terceiro parece um humano, o quarto parece uma águia. Cada um dos 4 tem 6 asas, e todas essas 6 asas também são repletas de olhos, tanto na parte de fora da asa, ao redor da asa e embaixo da asa. Então eles são seres com olhos em todos os lugares. Nas costas, na barriga, na cabeça, nas 6 asas. Algo muito estranho de se imaginar, porque não estamos acostumados com esse tipo de coisa, né? Então, um desses 4 seres viventes, ele vem com as taças da ira de Deus e ele entrega aos 7 anjos que têm as pragas que serão derramadas na terra. Esses anjos eles saem do santuário celestial. Eles saem, recebem as 7 taças de um dos seres viventes para que fosse derramado a praga sobre a terra, as 7 pragas da ira de Deus, 7 cálices. Esses cálices são cheios da ira de Deus, como lemos, e vamos seguindo a história. Capítulo de número 15, livro de Apocalipse, verso de número 8. O santuário ficou cheio de fumaça da Shekinah de Deus, isto é, do seu poder. E ninguém poderia entrar no santuário até que as 7 pragas dos 7 anjos cumprissem seu propósito. Os anjos eles saem do santuário celestial, eles recebem as 7 taças que contêm o vinho da ira de Deus. Eles recebem essas 7 taças. Os 7 anjos saem do santuário, eles recebem as 7 taças que contêm o vinho da ira de Deus que será derramado sobre a terra. Eles recebem isso de um dos 4 seres viventes, que como a gente acabou de ler, os 4 seres viventes, um parece um humano, o outro parece um leão, outro parece um boi e o outro parece uma águia em voo. Todos os seres viventes, todos os 4, todos eles têm o corpo repleto de olhos da cabeça até os pés. Todo o corpo deles
cheio de olhos, tanto na frente quanto atrás, e eles têm 6 asas, cada um deles. E também todas as 6 asas de cada um deles são repletas de olhos, tanto na parte ao redor, na parte de trás da asa e na parte de dentro da asa. Um desses 4 seres viventes, que é repleto de olhos, ele entrega as 7 taças para os 7 anjos. Os 7 anjos eles saem para cumprir o propósito da ira de Deus, e até que a última taça seja derramada sobre a terra, ninguém entra no santuário celestial. O santuário celestial ele se enche de fumaça, e como diz a Bíblia, é a Shekinah de Deus, isto é, o poder de Deus. E ali aquela fumaça ela lacra, ela fecha a entrada do santuário. O santuário está cheio de fumaça. A Bíblia é a Shekinah, é o poder de Deus, essa fumaça. E a partir dali, enquanto as 7 taças, todas elas não forem derramadas sobre a terra, ninguém entra no santuário celestial. Então, daqui, desse ponto da história do livro de Apocalipse, até que a última taça seja derramada e cumpra o seu propósito, ninguém entra no santuário celestial. Essa foi a pregação de hoje. Vimos o capítulo de número 15. Na próxima quinta-feira, vamos ver essas taças em ação. E vemos algumas referências porque os profetas já avisavam que essas taças seriam derramadas. Em nome de Jesus Cristo, essa foi a pregação de hoje. Toda a honra e toda a glória seja para o Senhor Jesus Cristo. E eu espero que tenha tudo ficado bem esclarecido para todos os que vão ouvir e estão ouvindo essa pregação.